Hoje em dia, uma das faces, né, do próprio capitalismo é a forma como ele se apropria do trabalho feminino, ou seja, da força de trabalho feminina, em todas as áreas, seja no setor urbano, seja no setor rural. Pegando um exemplo hoje de um setor de crescimento enorme e mundialmente visto, inclusive no Brasil, com caso de setor multinacional, a gente tem a Atento, que é uma empresa de telemarketing, capital espanhol, e que utiliza 70% da sua força de trabalho, a força de trabalho feminina. E essas mulheres, elas são de tal forma precarizadas e exploradas que quando você vai colher alguns depoimentos neste setor, você realmente fica atônito. Então, um dos exemplos que a gente pode estar trazendo para vocês, é uma jornada de trabalho de 6 horas, onde elas têm 5 minutos para ir ao banheiro e 15 minutos de pausa para beber uma água, sendo que muitas vezes a intensificação do trabalho é tão grande que nem isso elas podem fazer. Então nós temos isto, um dos exemplos, e temos outro também, como por exemplo, essas mesmas mulheres, quando tem essa intensificação de trabalho lá no espaço produtivo, retornam para suas casas, o que eu chamo de espaço reprodutivo. Elas também têm toda a intensificação do trabalho doméstico a cargo delas. Ou seja, a falácia de que a mulher se inserir no mundo do trabalho é muito positiva e pode levá-la a uma certa emancipação. Nós temos que levar em conta que, na verdade, esta emancipação ela pode se dar de uma forma positiva, mas também de uma forma muito negativa. Ou seja, ao mesmo tempo que essa mulher se insere no mundo do trabalho assalariado, ela retorna para sua casa e, na maioria das vezes, ela tem todo o trabalho doméstico a seu cargo. Então, ao invés dela estar se emancipando, ela está sendo duplamente precarizada, com a exploração do espaço produtivo e a opressão da conformação e manutenção da família patriarcal no espaço doméstico. Pensando nessa questão das relações de trabalho da mulher, nós temos, por exemplo, um exemplo muito importante, aliás, imagino eu hoje, o mais importante, vinculado principalmente aos movimentos sociais. No caso, o MST. Nós temos um significativo exemplo de resistência, de amostra de resistência das mulheres. Essas mulheres que pertencem hoje, vivem em alguns assentamentos, elas se organizam de tal forma explícita que conseguem impor, inclusive, situações que outros segmentos de mulheres não conseguem, como por exemplo, nós temos certamente nesse setor da monocultura, do que hoje se chama no agronegócio, né? Na parte de resistência, de deserto verde, que é especificamente a monocultura, por exemplo, de pinheiros, né? Do eucalipto, para você fazer a produção de papel, como ocorre, por exemplo, no caso da Stora Enso ou da Aracruz, onde as mulheres se organizaram e de uma forma mesmo de troca, de autoeducação, de tal forma para mostrar o quanto era negativo, o quanto havia um perfil destrutivo ambiental e inclusive do próprio trabalho dessas mulheres, e elas se organizaram e fazem normalmente, prioritariamente nos dias que marcam o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de todos os anos, ações muito bem organizadas, demonstrando e marcando o quanto é negativo e mostrando, acho que para o mundo inteiro, de que forma que essas indústrias, pensando numa acumulação desenfreada de capital, mas mostrando que ainda há
mesmo que seja um grupo ainda pequeno, mas ainda há a resistência. E o mais importante, né? Não o mais importante, mas o que é muito importante, que é uma resistência feminina, que tem que romper não só esses paradigmas negativos do próprio capitalismo, mas os paradigmas já dados do próprio preconceito de uma sociedade com valores extremamente machistas e com o intuito de romper essa relação não só de exploração, mas também a relação de opressão. E algo que a gente não pode deixar de explicitar, que toda essa luta, mesmo quando a gente fala da luta da mulher trabalhadora, a gente está falando numa luta de classe. É um vínculo que a gente sempre mantém, gênero e classe. Esta não é uma luta especificamente feminina, ela é uma luta da classe trabalhadora, ela é uma luta dos movimentos sociais em geral, é uma luta de homens e mulheres. O que é muito importante que eu vejo hoje, contemporaneamente, que na grande maioria dos movimentos sociais, nós conseguimos resgatar um pouco esse viés e explicitar que esta relação de querer uma emancipação de fato, não é só uma emancipação feminina e no que tange diretamente só a opressão, que claro, é muito importante também romper com esta relação de opressão, mas o mais importante é romper com esta relação de exploração da classe trabalhadora e não somente pensar na emancipação feminina, mas sim, como Marx mesmo disse, pensar na emancipação social, pensar numa emancipação universal. E esta é uma luta feminina que tem como intuito e objetivo geral a luta de classe.